Passei a semana no interior do Paraná, em um chalé isolado na Serra do Mar. Era bem afastado das grandes cidades e ficava no final de uma estrada de terra cercada por uma floresta densa. O inverno estava começando. Os primeiros 3 dias foram ótimos, tranquilos, silenciosos e relaxantes. No meio do 4º dia, porém, houve uma batida na porta. Eu não fazia ideia de quem poderia ser. Caminhei até a porta e a abri, já que não havia nenhuma outra forma de ver a varanda de dentro do chalé. Do lado de fora havia um homem. Ele vestia um casaco grosso de inverno e um gorro de lã preto. Seu rosto era pálido, com as bochechas avermelhadas pelo frio. Ele claramente estava lá fora há um bom tempo. "Posso ajudar?" perguntei. O homem sorriu de forma amigável e disse que estava um pouco perdido, querendo saber o caminho de volta para a cidade. Achei estranho. Ele estava tentando caminhar 1 hora de estrada no frio? E como ele chegou até ali, afinal? "Ah, pegue à esquerda aqui e siga até a estrada principal. A partir daí, é só ir reto", respondi, sem querer me envolver mais na situação. Ele sorriu e acenou com a cabeça. Mas, por alguns segundos, ficou parado ali, sem dizer nada. O silêncio me deixou desconfortável. Então murmurei um "boa noite" e fechei a porta. Logo depois, ouvi suas botas se afastando da varanda. Foi um encontro estranho, mas não pensei mais nisso e voltei ao que estava fazendo. Algumas horas depois, percebi que a temperatura diminuía a cada hora que se passava. Estava muito frio. Isso me deixou um pouco preocupado, pois não sabia como meu carro lidaria com a geada e a pista escorregadia. Para acompanhar o clima, fui até a porta dos fundos e puxei as cortinas para dar uma olhada. Foi quando me assustei. Havia pegadas circulando a parte de trás do chalé. Aquela região era tão isolada que qualquer pessoa andando por ali era algo muito estranho. Meu pensamento imediatamente voltou ao homem que bateu na porta. Será que ele tinha dado a volta no chalé antes de se anunciar? Será que ele estava tentando ver se o lugar estava vazio antes de bater? Isso seria muito perturbador. O desconforto tomou conta de mim. Além disso, já estava escuro, frio e ventava muito lá fora, o que tornava impossível sair para investigar. Fechei as cortinas, conferi se todas as portas estavam trancadas, apaguei as luzes e fui para o quarto. Não havia TV no quarto, então puxei o laptop e comecei a assistir a um vídeo para me distrair. Eu tentava ignorar a sensação ruim, e levou quase 1 hora para que eu finalmente relaxasse. O som constante da leve garoa caindo e o silêncio do chalé me deixaram sonolento. Foi nesse momento que ouvi batidas na porta. Meu corpo inteiro saltou de susto. Fiquei parado por alguns instantes, sentindo o medo tomar conta. As batidas vieram de novo. "Ei, sou eu de novo. Ainda estou perdido. Está muito frio aqui fora. Você pode me ajudar?" Era o mesmo homem de antes. Por que diabos ele ainda estava ali? Abri a porta do quarto para escutar melhor e olhei para a sala escura. O homem continuava batendo, e isso me deixou extremamente nervoso. Mas, de repente, as batidas pararam. Tudo o que ouvi foi o vento forte batendo contra as janelas. Queria saber se ele realmente tinha ido embora, ou se ainda estava ali, me observando. Fui devagar até a sala. Todas as cortinas estavam fechadas, então ele não poderia me ver sem que eu abrisse a porta. Meu único jeito de verificar era olhar por uma das janelas que davam para a frente do chalé. Empurrei um pedaço da cortina e olhei. Havia pegadas de terra indo até a varanda, mas nenhuma saindo. Ele ainda estava lá. Peguei meu telefone e liguei para a polícia. O atendimento disse que levaria cerca de 4 a 5 minutos para uma viatura chegar. Fechei a porta do quarto e esperei. 10 minutos se passaram, nenhum som, o que era assustador, porque significava que ele estava lá fora, apenas parado em silêncio. Então, um barulho forte soou contra a estrutura do chalé. Meu coração disparou. Não sabia o que era, mas vinha da frente do chalé. Foi alto, e depois, silêncio de novo. Eu tremia, apavorado. O tempo parecia se arrastar. Eventualmente, luzes vermelhas e azuis começaram a piscar do lado de fora. Senti um alívio enorme e comecei a caminhar até a porta, até que ouvi o policial gritar: "Abaixe-se!" Eu parei imediatamente.
O grito foi seguido por um outro barulho forte vindo do chalé. Depois os policiais gritaram novamente. Foi quando eu soube. O homem nunca tinha ido embora. Ele tinha subido no telhado do chalé. Ele ficou ali o tempo todo, provavelmente esperando que eu relaxasse e tentasse sair ou dormir. Os policiais o fizeram descer e o prenderam por invasão de propriedade. Mas ele não admitiu nada além disso. O mais assustador, ele ficou o dia inteiro rodeando meu chalé, escondido, esperando. O que ele realmente queria fazer, eu nunca irei saber. Trabalho em uma sorveteria 24 horas. É um lugar bem pequeno, uma única sala onde no máximo 10 clientes poderiam ficar de pé ao mesmo tempo. Apesar do tamanho, a sorveteria era bem popular na nossa cidadezinha. Era um ponto de encontro comum para os adolescentes, porque o estacionamento era grande e havia lojas abandonadas ao lado. Parecia um pequeno shopping, só que apenas a sorveteria ainda funcionava. Normalmente o movimento acabava por volta das 22 horas, ficando apenas um ou outro grupo de jovens que apareciam no meio da madrugada. Eu trabalhava no turno da noite, geralmente das 23 horas às 4 horas. Naquela noite, cheguei e fiz a limpeza habitual, organizando a bagunça que os funcionários anteriores deixaram. Isso levou uns 30 minutos. Então, depois disso, apenas fiquei esperando. Por volta de 1h da manhã, um grupo de adolescentes entrou. Mas fora isso, o lugar estava morto. No meio do meu turno, fiquei tão entediado que resolvi fazer uma limpeza extra nos fundos. Peguei um monte de lixo e fui para fora, jogá-lo no container. O container ficava na parte da frente da loja, meio que no canto do estacionamento grande, perto das lojas abandonadas. Caminhei até lá e joguei o lixo dentro. A noite estava silenciosa. Nem mesmo havia carros passando na rua. Mas ao voltar para a sorveteria, vi uma luz piscando dentro de uma das lojas abandonadas. No começo, achei que fosse apenas o reflexo de um farol de carro passando. Mas quando olhei para a rua e percebi que não havia nenhum veículo, fiquei realmente confuso. Será que eu estava vendo coisas? Caminhei mais devagar, mantendo meus olhos fixos nas janelas da loja, esperando ver algo. Então, aconteceu de novo. Uma luz brilhou dentro do prédio por alguns segundos. Parecia alguém iluminando o fundo da loja com uma lanterna. Depois disso, não vi mais nada. Eu não tinha como confirmar o que era, mas o que me incomodou de verdade foi que essa loja abandonada ficava colada na sorveteria. Ou seja, aquela luz estava bem do outro lado da parede de onde eu trabalhava. Tentei me tranquilizar, pensando que, se fosse alguém lá dentro, provavelmente eram apenas adolescentes explorando o lugar. Nada perigoso. Não havia muito o que fazer além de esperar o turno acabar. Já eram 2 horas da manhã. Encostei no balcão e fiquei olhando distraidamente pela janela quando ouvi um barulho ao meu lado. Virei para a parede e o som veio de novo. Era fraco, mas perceptível porque a noite estava completamente silenciosa. Na hora, liguei os pontos entre aquele barulho e a luz que eu tinha visto antes. Agora, eu tinha quase certeza de que alguém tinha invadido a loja abandonada. Pensei em chamar a polícia, só para avisar. Mas minha linha de raciocínio foi interrompida quando um cliente entrou na sorveteria. Sempre era estranho quando alguém aparecia sozinho de madrugada, sem amigos, sem nada. Mas esse cara era ainda mais esquisito. Ele parecia ter uns 40 anos. Tinha uma barba longa e desgrenhada, cabelos oleosos e um olhar cansado. Quando se aproximou do balcão, o cheiro dele era quase insuportável. "Boa noite, o que vai querer?" perguntei. Ele me encarou, olhou para a vitrine dos sorvetes e depois voltou a olhar para mim. Ficou em silêncio por alguns segundos, então sorriu. Deu alguns passos para trás e saiu pela porta sem dizer uma palavra. Fiquei arrepiado. Sussurrei "Que porra foi essa?" para mim mesmo, muito incomodado com aquela situação. A soma desse cara estranho com o que estava acontecendo na loja abandonada estava tornando aquela noite extremamente perturbadora. Eu não sabia o que fazer, então apenas continuei torcendo para que fosse apenas minha imaginação, e esperei o turno acabar. Para tentar me distrair um pouco, decidi fazer meu intervalo para o jantar. Normalmente,
Eu comia nos fundos, mas naquele momento senti que precisava de um ar fresco. Peguei minha marmita e fui até o carro. Sentei no banco e comecei a comer, olhando pela janela. A noite continuava quieta, nenhum sinal da luz na loja. Mas então, vi alguém virando a esquina da sorveteria. Atrás dessa pessoa, veio outra. Meu coração gelou quando percebi que o primeiro cara era o mesmo sujeito estranho que havia entrado minutos antes. O segundo homem eu nunca tinha visto antes, mas ele segurava alguma coisa na mão. De onde eu estava, não dava para ver direito, mas parecia uma lanterna. Senti um nó na garganta enquanto observava os dois entrando na sorveteria. Mas eles não estavam se comportando como clientes. Eles não pareciam estar procurando um sorvete. Eles estavam procurando alguém. Eles estavam procurando por mim. Peguei o celular e disquei 190. Enquanto isso, os homens pularam o balcão e revistaram os fundos. 30 segundos depois, saíram correndo da loja. Não roubaram nada. Não mexeram no caixa. Eles estavam me caçando. Eles correram para trás do prédio e desapareceram. Quando a polícia chegou, os homens já tinham sumido. Os policiais encontraram uma porta arrombada em uma das lojas abandonadas. Com certeza aqueles caras estavam lá dentro antes. Mas o que eles estavam fazendo ali ainda é um mistério. A única coisa que consegui concluir foi que o homem estranho tinha entrado na sorveteria antes apenas para verificar se eu estava sozinho. Depois, voltou com o comparsa para me pegar. Por sorte, naquele dia, resolvi jantar no carro. Se não tivesse feito isso, não sei o que teria acontecido. Quando eu tinha 13 anos, costumava passar os fins de semana na casa da minha avó, no interior de São Paulo. Era uma casa antiga, construída no começo do século passado, e tinha aquele cheiro característico de madeira envelhecida. O lugar era enorme para apenas uma pessoa morar, e sempre achei um pouco assustador à noite. Minha avó costumava ir dormir cedo, então eu passava as noites sozinho na sala assistindo TV. Naquela noite em particular, estava frio e chovia lá fora. O som da chuva batendo nas janelas me fazia sentir ainda mais isolado. Por volta das 23 horas, ouvi um barulho estranho vindo do andar de cima. Parecia um arrastar de móveis, seguido de um sussurro. Fiquei paralisado. Minha avó não dormia no andar de cima. O segundo andar da casa era praticamente abandonado. Ela sempre dizia que era apenas um espaço para armazenar velharias e que não havia motivo para ir lá. Engoli em seco e aumentei o volume da TV, tentando ignorar o som. Mas, alguns minutos depois, ouvi passos. Passos lentos e pesados, como se alguém estivesse andando descalço pelo assoalho de madeira antiga. Meu coração começou a acelerar. Pensei em correr até o quarto da minha avó, mas e se eu estivesse imaginando coisas? Talvez fosse apenas o vento ou a casa rangendo por causa da umidade. Decidi ficar onde estava. Mas então, ouvi algo que me fez levantar num pulo. Uma voz fraca, vinda do andar de cima, chamando meu nome. Lucas. Era um sussurro longo e arrastado. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu estava sozinho na sala. A única outra pessoa naquela casa era minha avó, que estava dormindo no quarto dela. Naquele momento, uma coisa ficou clara para mim. Eu não estava sozinho naquela casa. Tremendo, desliguei a TV e corri para o quarto da minha avó. Fechei a porta e a acordei. Vó, tem alguém no andar de cima. Ela me olhou sonolenta, mas ao ver meu rosto pálido, seu olhar mudou para algo mais sério. Você ouviu, não foi? Ela perguntou calmamente. Meu sangue gelou. O que... Ela suspirou, se sentou na cama e segurou minha mão. Isso acontece de vez em quando, mas ele não quer nos fazer mal, só quer ser lembrado. Naquela noite, dormi no quarto dela, mesmo sem entender direito o que ela quis dizer. No dia seguinte, minha avó me contou que a casa havia pertencido a um homem solitário décadas atrás. Ele morava sozinho no segundo andar e morreu ali, sem que ninguém percebesse por semanas. Os vizinhos só descobriram quando começaram a sentir um cheiro estranho vindo da casa. Desde então, estranhos sussurros e passos eram ouvidos no andar de cima. Minha avó se acostumou com isso. Eu, por outro lado, nunca mais dormi naquela casa.